Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Trajetórias, contando vida de pessoas que são muito excepcionais. Dessa vez, o grande prazer de estar com a Vilma Araújo Santos. Está chegando? Olá! Oi, Suzana, tudo bem? Prazer! Uma maravilha assistir esse sorriso teu de novo. Muito obrigada. Um Pois prazer então, enorme, como? hein? Não te ouvi, desculpe. Um prazer enorme estar aqui conversando contigo. É sempre bom conversar contigo. Então tá bárbaro. O prazer é mútuo e isso é muito legal. É sinal que vai rolar um papo aqui sensacional. Aliás, para todos que estão nos assistindo, cada vez que eu encontro com a Vilma, a conversa nunca é de 5 minutos. Porque ela me apresenta tantas surpresas, tantas coisas interessantes, que eu começo a perguntar, e ela começa a falar bastante, e a gente fica se encantando com as histórias que ela revela para a gente. São 87 anos muito bem vividos de uma pessoa que saiu do interior de Minas Gerais, foi para São Paulo, Porto Alegre por opção, mas nesse meio tempo tem tantas peripécias para contar para vocês que eu gostaria que ela começasse a falar um pouquinho sobre a vida dela. Vilma, nos Oi? conta um pouquinho do teu nascimento, da cidade, da tua origem e fatos marcantes que aconteceram por lá. Olha, 1932, vou fazer 88 anos. Nossa, Nasci em Estrela do Sul, uma cidade pequenininha, bonitinha, uma cidade querida, tem um rio maravilhoso que passa no meio da cidade. É um lugar delicioso. E eu sei que eu soube que vai ter gente me escutando lá. Veja você, nossa, tecnologia. que honra para nós, É Vilma. honra para mim chegar em Estrela do Sul hoje. Delícia. E aí me conta, aí melhor, nos conta. Ficasse estrela até que idade? Na verdade, eu fiquei, não, eu fiquei lá bastante tempo, mas aos 7 anos eu perdi minha mãe. Uhum. E a gente morava numa cidade pertinho de Estrela do Sul. E ela faleceu de uma maneira muito. Foi com um choque anafilático, já quase na hora de sair do hospital. Então, foi uma coisa que eu, com 7 anos, não entendi muito. E mexeu Aham. muito comigo, porque ela tinha 30 anos, o meu pai tinha 30 anos. Uhum. E eu realmente fiquei. Foi um choque muito grande, que eu não conseguia entender. Claro. E foi por causa disso, que no momento em que ela estava sendo velada, naquele tempo se usava velar na casa e não tinha capela, ela estava sendo velada na casa da minha avó materna, na casa da mãe dela. E, e eu me lembro de uma cena, quando me pergunta sobre a minha infância, eu me lembro muito bem disso, em que eu estava atrás da porta, num quarto, e o meu pai deitado numa cama, naquele quarto, com a minha irmã pequena, que tinha 4 anos. E eu, atrás da porta, me dei conta que a minha vida ia mudar. E eu Sim. disse, meu Deus, agora eu tenho que tomar conta de mim. E essa frase, eu não sei bem porquê, mas ela me acompanha a vida inteira. Uhum. Porque foi uma sensação de decisão. Eu realmente percebi que eu tinha uma vida pela frente e que eu tinha que dar conta dela. Isso foi uma das coisas que me marcou muito.
que me marcou muito. Uhum. Uhum. E a Vilma, partir daí nós fomos morar com a minha avó e, sabe, como criança acaba recebida com muito afeto, acaba se acostumando e eu me encantei com a casa da minha avó, eu me adonei da casa da minha avó, do quintal da minha avó, foi onde eu aprendi a subir em árvore, descer de árvore, e tinha jabuticabeira, e tinha laranjeira, e goiabeira, e eu aprendi a subir e descer com a maior facilidade, e me encantou tudo isso, além do afeto com que a gente foi recebida. Coisas especiais, tipo construir um fogãozinho no quintal para que eu pudesse fazer meus cozinhadinhos, como a gente chamava em Minas. E com isso, foi passando aquela minha dor, aquela minha tristeza tão grande da morte da minha mãe. Mas aos 9 anos... tem uma coisa, agora falou em Estrela do Sul, eu me lembrei disso. Eu te disse que tem um rio, né, que passa no meio da cidade. Pois esse rio eu tinha que atravessar todos os dias, porque do outro lado do rio tinha a minha escola, o grupo escolar. Uhum. E eu passava pela ponte bem no meio, porque eu tinha muito medo daquele barulho das águas batendo nas pedras. Uhum. E eu até hoje tenho medo de água, acho que por isso que eu não aprendi a nadar. E do outro lado tinha a escola e tinha a casa da minha bisavó, que eu visitava todos os sábados. Então, essa cidade ficou dentro do meu coração. Entendi. Eu queria te perguntar, me chama muita atenção quando tu contaste agora sobre a reação que tu tivesse no falecimento da tua mãe, no caso, no velório. Da onde vem aquela frase, aquela autonomia para tu dizeres para ti, uma criança de 7 anos, triste, bastante deprimida, mas eu vou ter que tomar conta de mim. Da onde vem isso, Vilma? Olha, Porque, Suzana, não... porque me parece que essa frase te acompanha. Por isso que eu te pergunto. Não sei exatamente de onde vem, mas o fato de ver uma coisa inusitada e um pai jovem perdido também, porque para ele também foi uma coisa muito triste, né? E uma irmã pequenininha que precisava de muito mais atenção do que eu acho que isso brotou aquela necessidade de assumir a própria vida. Entendi. E aos 9 anos eu fui estudar em Araguari, que foi o Colégio das Freiras, onde eu fiquei até os 15, e também com a mesma facilidade com que eu me ambientei na casa da minha avó, eu me ambientei no colégio. Em pouco tempo eu já gostava muito do colégio. E a vida foi passando. Aos 15 anos eu terminei o ginásio e fui estudar em São Paulo e fui morar com meu tio. E eu estou passando rápido por aqui, por essa fase de infância e adolescência, Mas porque... tem um episódio que tu me contaste que eu gostei muito, eu gostaria que tu compartilhasse, que foi o episódio dos pullovers. No colégio? Tá bom. Isso, Lá, acho que eu tive a minha a primeira noção de voluntariado. Sei. Porque num dia em que a professora entrou na sala e disse que tinha se determinado enviar para os expedicionários brasileiros chamados para a guerra e que estavam naquele momento na Itália, e que o colégio ia enviar pullovers para eles. E então, porque ela queria pessoas, alunas que se dispusessem a tecer os pullovers. Eu não sabia fazer tricô, mas decidi aprender. Aprendi e teci. E teci. E tive o meu primeiro orgulho de voluntária quando eu vi o meu pullover tecido na pilha enviada para os expedicionários. Esse foi também um ato que eu não esqueci nunca. Que legal. Aí de Araguari foi para São Paulo?
Fui para São Paulo, tive que me ambientar em São Paulo, bem diferente da minha vida de Minas, óbvio. Mas também em pouco tempo eu descobri uma maneira de contribuir. Eu acho que eu já tinha aquela vontade de fazer algo. O meu verbo sempre foi fazer. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa Sei. para alguém mais necessitado. E eu descobri uma doméstica que não sabia ler Uhum. e propus ensiná-la, alfabetizá-la. E ela reuniu um grupo de amigas que também não sabiam ler. Fui até o fim e ensinei a ler aquele grupo de jovens que não sabiam ler, que não tinham Ah, oportunidade de aprender. Isso uhum. também foi uma coisa que eu guardei no coração como como um estímulo para que eu pudesse fazer alguma coisa maior um dia. Que interessante. Aí vamos dar um pulo de São Paulo para Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porto Alegre, eu vim para assistir o casamento da minha irmã. Uhum. Meu pai morava aqui e eu vim para assistir o casamento dela. Acontece que eu me apaixonei por Porto Alegre. Porto É Alegre, mesmo? mas à primeira vista, eu achei Porto Alegre uma cidade linda, um povo querido, uma gente amável. Fui recebida com muito carinho por gente que nem me conhecia. Eu, em seguida, fiz muitos amigos. E depois do casamento, então, eu resolvi ficar em Porto Alegre. Mas o meu pai foi transferido para São Paulo. Aham. E, nesse momento, eu respondi em telegrama, que naquele tempo a gente se comunicava, não era por WhatsApp, era por telegrama. E por Sim. telegrama eu mandei a mensagem para o meu tio: não vou voltar mais, adorei Porto Alegre. E fiquei morando com a minha irmã. Foi, Sim. ela era recém-casada, mas vivemos, foi uma coisa, um tempo muito bom. Eu vi nascer o primeiro filho, o segundo filho, foi uma coisa linda. Foi uma coisa Aham. linda. Eu amo esses guris. Aham. E aí eu me dei conta que eu precisava trabalhar, eu tinha que procurar o trabalho. E procurei. Pegando um jornal, eu descobri que estavam procurando pesquisadoras para um determinado assunto que eu não me lembro mais. Aham. E eu fui e me candidatei. E era um grupo grande de pessoas que tinham também se candidatado, e entre estas pessoas estava a Célia Ribeiro, que também tinha se candidatado. E foi muito bom, porque nós fizemos um bom relacionamento. Quando terminou a pesquisa, um dia, e aí ela me disse, eu fui convidada para assumir no Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano o lugar de uma pessoa, de uma senhora que vai sair para ter uma criança. Eu não posso, porque eu estou estudando jornalismo, eu não quero me desviar do meu caminho. Tu não queres? E eu disse, claro que eu quero. E fui lá, me candidatei e assumi o lugar da Wilna Sturm, que tu Sim. deves ter conhecido, Sim, sim. Aham. que era casada com o Dr. Lauro Sturm, ficou muito nosso amigo depois. E eu assumi a parte cultural e a parte social do cultural, que era Aham. uma coisa deliciosa, era para organizar exposições, para organizar cursos, palestras, danças, excursões. Foi um tempo muito bom e eu me relacionei com muita gente querida, de quem eu sou amiga até hoje. E nessa época tu tinhas que idade? Nessa época eu tinha 20, eu vim para cá com 24 anos, tinha Ok. 25. Uhum. E algumas coisas caem no colo da gente também, além de algumas que a gente tem que tomar decisões, outras caem no colo. A Varig inaugurou o seu primeiro voo aos Estados Unidos
e convidou pessoas do consulado americano. E o consulado convidou algumas pessoas do cultural americano e eu estava incluída entre essas pessoas. Assim, Ou foi seja, foi a minha primeira viagem aos Estados Unidos e eu fiquei 25 dias entre Washington e Nova York. E eu então, já a Vilma, que saiu de Estrela do Sul, chegou a Nova estava me York. arrumando para fazer a primeira viagem. E foi muito Olha que interessante. maravilha. E eu fiquei um pouco angustiada com isso, com essa oportunidade, e eu gosto muito de tirar tudo que eu posso das oportunidades. Então, eu A procurei o gente cônsul sabe. americano, eu procurei o cônsul e disse para ele que eu queria uma lista de lugares que eu deveria visitar. E ele me ajudou a fazer um Sim. roteiro para a minha viagem. E eu cheguei em Nova York e disposta, determinada a cumprir aquele roteiro. Corri de um lado, entrei em museu, saí de museu, foi uma corrida mesmo, de verdade, e prestava atenção e fazia anotação. Eu me envolvi completamente, eu me entreguei não era uma tarefa, mas para mim A era. oportunidade. Para mim era uma tarefa. Assim. E um dia eu estava tão cansada, que eu me sentei no cordão da calçada, de cansada, e chorei. Aí eu disse, meu Deus, mas acho que eu vou para o hotel para descansar, porque eu devo estar muito cansada. E realmente fui para o hotel, eram 3 horas da tarde, eu me acordei no outro dia às 10 da manhã. Era exaustão pura. Aham. Mas valeu a pena, porque eu voltei de lá percebendo a cultura, percebendo hábitos, tudo que eu não... Realmente, como tu disseste, saí de Estrela do Sul e foi um mundo que se desvendou Sim. e foi uma oportunidade que eu tive. Porque me chama a atenção, né? Quer dizer, há pouco tu nos contaste que tu guarda Estrela no Sul e Araguari no teu coração, cidades que foram muito importantes para ti na tua infância, enfim, né? E aí esse carinho todo dentro da Vilma chega a uma oportunidade de mundo que é Nova York, né? E depois eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido contigo, tem tantas Pois é, coisas interessantes passa, da nossa passa. live. Então, voltaste de Nova York, aí nessa época tu casaste em seguida, não? De Nova York, o quê? Casaste em seguida, depois do Ah, retorno de Nova sim, York? sim. Aí tem muita história nesse meio, mas não vai dar tempo de contar tudo. Pois é. Mas de verdade, foi no cultural que eu conheci o Fábio e nos casamos. E um dos meus objetivos na vida era casar e fazer uma família, formar uma família com muitos filhos. E eu sempre fui uma menina, uma jovem muito religiosa. Uhum. E eu pedi a Deus isso, eu quero um homem inteligente e bom. E quero ter muitos filhos. E namoramos e noivamos e tal, eu dizia, olha, eu quero muitos filhos. E ele concordou também, então foi super bom, nos casamos, foi uma coisa maravilhosa, vivemos 22 anos juntos, lindos. O Uhum. Fábio era uma pessoa excepcional, era uma pessoa carismática, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa compreensiva e respeitadora. Respeitava a minha individualidade como ninguém. Então, foi uma coisa assim surpreendentemente boa a minha relação com ele. E logo que nos casamos, eu dizia para ele, eu não sei ficar só sem fazer nada. Eu vou ter que continuar fazendo alguma coisa. E logo que nos casamos, eu conheci a família Gifone. E a Sula Gifone, que depois veio a ser minha maior amiga, a maior amiga da nossa família, a família toda dela, era diretora de uma escola no Mato Sampaio.
E eu procurei a Sula, no Mato Sampaio, e disse, eu queria fazer alguma coisa por essa vila. E foi o meu primeiro trabalho comunitário, porque nós fizemos um trabalho que deu muito resultado. Mato Sampaio era um lugar, era uma vila que tinha uma fama muito ruim, de lugar onde se escondiam ladrões e assassinos. E nós começamos a mudar pelas jovens da escola. E depois estendemos esse trabalho para as mães, organizando feiras no finais de semana, para que elas negociassem o que a gente tinha conseguido durante a semana. Então, eram feiras e elas aprenderam a botar preço nas coisas, a vender, a saber que tinha que tirar o lucro de cada coisa. Foi uma contribuição muito boa para as mulheres da vila. E nos finais de semana, eu fui às faculdades e levei jovens estudantes para jogar futebol com os meninos e meninas para trabalhar, para brincar, para tocar violão, para cantar, para ensinar coisas para as meninas. Entre elas estava a Giovaninha Xavier, que depois foi casada com o ministro da Educação. Entre os jovens tinha um dos meus cunhados, que era o irmão mais moço do Fábio. Eu tinha pessoas assim que se engajaram no nosso trabalho naquela vila, e a vila se modificou. Fizemos até um trabalho com os homens, foi muito, muito, muito bom. Tanto que um dia o cônsul americano levou um embaixador que estava em Porto Alegre para nos visitar e se encantou com o trabalho e convidou para passar 2 meses em Washington, fazendo 1 mês de trabalho, 1 mês de teoria, escola mesmo, um curso de liderança cívica, e depois 1 mês visitando as comunidades em loco, em 8 estados. Foi uma experiência incrível, que acrescentou muito nos meus conhecimentos e que acelerou a minha vontade de fazer alguma coisa por jovens e por pessoas carentes. Eu voltei de lá... Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estou atropelando, nessa época, dá tempo de chegar ao fim. Nessa época, onde apareceu essa oportunidade do cônsul americano, tu já estava casado, já tinha filhos? Sim, o convite me foi feito num momento em que eu estava no aeroporto, porque ele já tinha ido lá, já tinha visto o trabalho, né? E ele me encontrou e disse, olha, o cônsul, o embaixador me deixou a incumbência de te convidar para esse curso. E o avião tinha acabado, eu tinha levado o Fábio no aeroporto, como eu fazia todas as vezes que ele viajava, e o avião tinha acabado de decolar. E eu olhei para ele e disse assim, claro que eu aceito. Ele disse, mas o seu marido não está acabando de voar, não vai se perguntar para ele primeiro? Eu digo, mas não sou eu que estou sendo convidada? Eu tinha tanta certeza que o Fábio diria assim, decide. Eu que tinha que decidir, era o convite para mim. E eu estava grávida. E aí eu disse, eu vou ter o neném e depois, então, eu vou. E foi aí que... Aí todo aquele trabalho, eu mandei buscar a minha madrasta, nem era minha mãe. Lembra que eu perdi a minha mãe aos 7 anos? Sim. Mas os meus filhos conheceram a minha madrasta como verdadeira avó. Eles nem sabiam que não era minha mãe. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu recebesse esse convite, tu fosse para lá, ficasse 2 meses, os filhos, o marido ficaram aqui. Meu marido foi me encontrar depois. Meu marido foi me encontrar depois. A maior parte do tempo aqui. Sim, e fiquei. Vilma, nós estamos falando de que ano? 1964. Foi quando a Helena... Mas uma atitude como esta era uma atitude absolutamente inusitada.
É, por quê? Por quê? Porque a esposa vai para lá, os filhos ficam com o marido em Porto Alegre, isso é absolutamente novo. Ficaram com a minha mãe, né? Sim, sim. E eu sei que foi uma coisa... mas, olha, foi... Não me arrependi, viu? Claro! Não me arrependi, porque foi uma coisa que desenvolveu a minha vida e foi com essa experiência que eu fiquei mais forte para educar meus filhos. E o mais engraçado é que eu voltei grávida e tive gêmeos naquele ano. Então, eu fiquei com 3 no mesmo ano. Vilma, que relação maravilhosa, que maravilha. Foi uma... Que maravilha. Aí me conta uma coisinha, eu tô começando a ficar meio ansiosa, porque tem histórias muito legais para tu nos contares ainda, né? Aí eu sei. Aí vem a situação do teu retorno, aí a situação, infelizmente, do falecimento do teu esposo. Sim, aí um belo dia, quando... pois é, agora entra a parte triste, a mais triste da minha vida, muito triste, que eu não me conformo, a gente se conforma porque tem que se conformar, mas é uma tristeza lá dentro. O meu marido foi inaugurar uma loja em Santa Catarina, a primeira loja fora do estado, e o avião caiu. E foi uma coisa que é como arrancar o fundo dos meus pés, porque normalmente eu até ia com ele nas inaugurações. E naquele dia eu disse, não vou, porque também o meu filho tinha se acidentado, ele estudava na GV em São Paulo e tinha se acidentado e estava em casa. E a gente estava muito triste com o acidente dele e eu resolvi não sair, ficar com ele. E o avião caiu. E foi a coisa mais dolorosa que aconteceu na minha vida. Eu tive dificuldade para aceitar. Claro, claro. Eu tive dificuldade para reagir. Eu não sabia, eu fiquei sem rumo. Com 7 filhos, eu fiquei sem rumo. Mas os meus filhos foram inacreditavelmente compreensivos e carinhosos, e eles me rodearam de tanto amor que eu fui tomando as decisões que tinha que tomar. Eu me lembro que antes do 7º dia, eu fui até o escritório para buscar os pertences do Fábio. E a gente brincava sempre, quando eu ia no escritório dele, ele tinha uma mesa muito grande e uma gaveta no meio da mesa, uma gaveta muito grande, que ele não tirava coisas, ele só botava coisas, ele só botava. E eu dizia assim, ai meu Deus, um dia eu vou pegar essa gaveta e vou descobrir coisas incríveis. Naquele dia, eu pedi para o meu motorista para tirar a gaveta, passar um papel e botar no carro. E passei pelos meus cunhados e disse, tá bem, até logo, não vou voltar mais. E saí. No meio, eu já morava na Vila Assunção. No meio do caminho, eu disse para o seu Arthur, meu motorista, seu Arthur, faz a volta e volta para o escritório. Eu fiz tudo errado. Não, eu disse assim, fiz tudo errado. E ele olhou para trás e eu disse, faz a volta e vamos para o escritório. Cheguei lá, botei a gaveta no lugar, me sentei na cadeira e fiquei 10 anos. Aprendendo, tentando entender o que era um negócio como aquele. A minha sorte é que o Fábio conversava muito comigo, muito, e a gente discutia muitos assuntos, e eu brincava com ele, eu não entendo nada, não sei por que tu me perguntas.
Ele dizia assim, porque tu tens muito bom senso, isso me ajuda. E eu confiei nessas palavras dele e me obriguei a ter muito bom senso para uma porção de coisa. E fiquei lá 10 anos e procurei olhar para as pessoas e descobrir o que é que daria para fazer de diferente. Um projeto que eu me lembro que foi iniciativa minha e que eu até hoje me lembro, que era o ProLer, era levar jornais para as escolas, e isso faz para ajudar a facilitar o hábito da leitura, para que os jovens começassem a entender o contexto em que viviam e se interessar por esse contexto. Foi um programa muito bom e deu muito resultado, foi muito bom mesmo, eu gostei muito. Isso foi uma coisa boa. Mas as coisas caminharam e 10 anos depois eu saí da Júnior Ativa. Nessa altura, eu não sei se eu estou contando tudo e se eu estou contando o mais importante. Não, aí vamos recuperar. Tu ficasse 10 anos na JH Santos. Sim. E aí, depois, como aconteceu a Júnior na tua vida? Como é que aconteceu a Júnior? E daí fui para o conselho, ainda fui para o conselho, e quando eu saí do conselho, eu disse, eu agora vou para casa aprender a ser avó, porque os netos já estavam a caminho. E nesse meio tempo houve a falência da empresa, foi uma coisa muito sofrida, muito. Mas também, com a força dos meus filhos, a gente se reanimou e entendeu com coisas assim é a vida, e vamos lá, e a gente cai e se levanta, e a gente não pode... A vida é o mais importante. Foi para contar para um amigo que eu estava saindo da JH Santos, indo para casa, que o filho dele, o André Leuferman, me viu e me convidou para me encarregar de trazer a Júnior Achievement para o Brasil, para Rio Grande do Sul. E a Júnior Achievement era uma entidade que estimula jovens para o empreendedorismo. Sim. Caiu como uma luva na minha cabeça, porque eu me encantei pelo propósito da entidade. Eu fiquei fascinada pelos programas que essa entidade oferecia para os jovens ainda na escola. E eu achava que, meu Deus, isso vai fazer a diferença. Isso realmente vai fazer com que nós tenhamos jovens empreendedores, empreendedores da sua própria vida, empreendedores dos seus negócios, empreendedores nas suas famílias, empreendedores. Gente que sabe como conduzir a vida. Isso me encantou e eu me dediquei de uma maneira tal que eu esqueci que tinha 62 anos. E entrei com muita energia nesse projeto, com toda a energia do mundo. E fiquei 22 anos. Que idade tu tinhas quando tu assumiste a Júnior? 62 anos. 62. 62. Uhum. Mas eu esqueci que tinha 62. Eu tinha energia de 30, de 40, sei lá eu de quanto. Mas eu tinha toda a energia do mundo. Me encantava ir para as escolas e mobilizar os jovens e conversar com os empresários e mostrar para os empresários a importância deles se envolverem nesses programas, a importância deles entenderem que a juventude ia assumir o futuro, quer quiséssemos, quer não quiséssemos, quer os jovens quisessem ou não, iriam assumir o futuro. Então, nós tínhamos obrigação de prepará-los. E essa foi a minha fala com os empresários, com os voluntários, com os diretores de escola. E eu me encantei com essa tarefa e com esse trabalho. Me encantei. Isso preencheu a minha vida. Ficaste na Júnior, primeiro Rio Grande do Sul, depois Brasil, né? Primeiro no Rio Grande do Sul. Quando eu saí, nós já estávamos em várias cidades do interior.
e já trabalhávamos com 200 mil jovens. Foi um trabalho que teve muita aceitação. Sabe que a gente não faz nada sozinha. Quando eu falo isso, e estou falando tão depressa, que fica parecendo que eu estou orgulhosa de ter feito isso. Não, eu não fiz nada sozinha. Primeiro, quem me convidou foram os empresários. Segundo, sem eles nada teria sido feito. Sem os voluntários que foram para as salas de aula para levar os programas para os alunos, também não teria sido feito nada. O meu trabalho foi motivar, foi conversar, foi mostrar a importância de fazer com que a juventude entendesse que eles seriam os protagonistas do futuro. E aí me convidaram para levar o programa para todos os estados do Brasil. E claro que eu aceitei, foi mais uma decisão que eu sabia, eu não sei se eu tinha idade ou se não tinha idade, mas eu aceitei. E eu ia a Brasília e voltava no mesmo dia, eu ia a São Paulo e voltava no mesmo dia, e foi um tempo em que eu me levantava às 5 da manhã para pegar o voo das 6 horas da manhã. Isso eu fiz com a maior facilidade, com a maior tranquilidade do mundo. Encantada, cada vez mais encantada com o trabalho, cada vez mais encantada com o resultado, porque eu comecei a conviver com os jovens que já tinham passado pelos programas e que conversavam comigo e que diziam: Dona Vilma, esse programa mudou a minha vida, eu me encaminhei para outro lado, que não era o que eu gostaria, que era o que eu gostaria e eu estava indo para um caminho diferente. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Gente que disse: eu transformei a rotina da minha família, porque eles me viram tão séria e tão comprometida que tiraram toda a economia do banco e estão investindo numa padaria. Assim, depoimentos maravilhosos, maravilhosos, de jovens que às vezes falavam chorando e que me faziam chorar também. E eu me envolvi cada vez mais com esses jovens e com jovens do Brasil inteiro. E foi muito, muito bom. E me convidaram para levar o programa para a África. E aí? Também. Foste? Fui. Fui para Luanda. E qual foi o meu papel lá? Foi visitar empresários e mobilizar empresários e dizer para os empresários que eles tinham que assumir e que tinham que tomar conta desses jovens, porque eles fariam a mudança e a transformação do país. Visitei ministros e conversei com políticos e conversei com escolas e com diretores de escola e falei com jovens e foi muito bom também. E depois trouxemos o executivo para treinar aqui. Foi super bom. Foram tarefas bonitas, viu? E hoje eu fico muito feliz porque eu vejo a Júnior Ativma caminhando lépida e faceira e fazendo programas novos e a tecnologia entrando e acelerando os processos e tudo indo mais depressa e tudo indo muito bem e os jovens brotando desse trabalho. E eu fico muito feliz, porque é bonito quando a gente vê que o que a gente fazia está sendo feito por uma pessoa competente, está sendo feito e muito bem feito. Que maravilha. Muito bom. É muito bom. Foram 22 anos na Júnior. 22 anos. E aí, o que fez com que essa fase terminasse? 82 anos era suficiente, né? Suficiente. Aí, assim, a gente tem uma hora que a gente tem que saber que tem que parar e que tem que ceder o lugar para outras pessoas que são mais competentes e que têm mais facilidade para muito mais coisas. Era a minha hora de parar. Era a minha hora de parar. E como é que tu convives hoje, tendo parado com tanta atividade ao longo da tua vida? Olha, eu me divirto, eu leio muito, eu me envolvo numa porção de coisas, eu me divirto, eu não tenho
E eu tenho 7 filhos, né? Pois Que é. me ocupam porque conversam muito comigo e eles têm a preocupação de me manter sempre ativa e a gente discute coisas importantes que estão acontecendo. E eu tenho 10 netos que estão seguindo o mesmo rumo dos meus filhos e que me paparicam e que gostam de conversar comigo e eu de conversar com eles. Tem um que está fazendo 21 anos hoje, né, Pedro? Um abraço. Um abraço com carinho, amado. Querido. E assim, esses 10 netos também me solicitam. E eu me encanta isso, me encanta a vida, me encanta viver, me encanta. E eu tenho, se me perguntar qual é o grau de energia que tu tens hoje, eu não sei dizer. Dentro de mim é tão forte quanto como eu comecei Júnior Ativo. Eu tenho uma energia de vida muito boa, graças a Deus. E acho que a vida é um presente e que a gente tem que zelar por ela, e tem que usufruir, e tem que saborear, e tem que cuidar, e tem que olhar com atenção, e fazer cada acontecimento e cada momento virar um evento, porque é um evento. Vilma, da onde vem isso? Da onde vem essa tua característica? Essa característica que emana dentro de ti? Eu não sei te dizer, se eu tivesse que dividir um prêmio com pessoas que me construíram, eu dividiria com muita gente. Com muita gente. Eu tive familiares que me criaram com carinho e que incutiram bons princípios. Eu tive professores que me estimularam. Eu tive um marido que me completou, porque ele realmente contribuiu para que eu botasse algumas coisas no lugar na minha cabeça, até me dizendo, de vez em quando eu tinha dúvidas, e ele dizia assim, não sei, tens que resolver sozinha. Então, isso me estimulava. Os meus filhos continuam nesse ritmo, os meus netos me cobram. E cada vez que acontece isso, eu digo para mim mesma, eu tenho obrigação de continuar. E eu estou aqui para continuar. Eu não sei o que mais que eu posso te contar. Que escapou? Será? Alguma coisa importante? Eu tenho que tomar um pouco de fôlego, porque eu vou tomar um pouquinho de água. Eu tenho que tomar um pouco de fôlego, porque durante essa maravilha que tu está nos contando, e esse compartilhamento que tu está fazendo com tanto amor, com tanto afeto e com tanta abertura, ao longo desses minutos todos, eu, por muitas vezes, subi o nó e desci o nó, subi o nó e desci tanta emoção, porque, Vilma, eu tenho muito respeito pelas histórias das pessoas, sejam quais forem, né? Cada um de nós acorda todos os dias de manhã com uma vida para fazer, com um mundo para fazer, né? E, meu Deus, nós temos a condição de criar pontes com as pessoas, pontes de encantos, pontes de amor, de afeto, de oportunidades e tudo isso. Então, quando eu encontro pessoas como tu, como a Vilma Araújo Santos na minha vida, eu fico assim, extasiada e emocionada, porque eu acho que é isso, a vida é um presente para nós, né? Mas saber saborear a vida é difícil, porque de vez em quando os acontecimentos nos puxam para baixo, e aí a gente se escorrega, e a gente fica com insegurança, e por outro lado a gente quer dar o passo seguinte, e sente o medo, e aí dorme com medo, levanta sem medo, e assim nós vamos, né? E aí havia uma fala da Junior, e eu tenho exemplos porque meus filhos participaram da Junior. E o Pedro hoje é um dos conselheiros nacionais da Junior.
Eu tenho, assim, um prazer e um respeito quando eu falo de Junior Achievement, porque afora eu ter participado ativamente como empresária da Junior também, eu sei a diferença que faz na vida das pessoas, eu sei a diferença que fez na vida do meu filho, né? Mas também eu acho que tem pessoas que são raras, assim como a Vilma, que sabem olhar para o outro. Mas, Vilma, saber olhar para o outro. Aos 9 anos, tu tecesse o primeiro pullover que foi enviado para o soldado brasileiro na guerra. Depois, um pouquinho mais, tu tivesse também a condição de ser professora de pessoas com quem tu convivesse e tu sabia que eram analfabetas e tu tivesse a condição de olhar por elas, né? Então, assim, tem tanta coisa linda nessa vida e Trajetórias é um projeto que eu levo com muito carinho para que a gente possa socializar experiências como essa, que, na verdade, são experiências que podem auxiliar a cada um de nós, né, a dar o passo adiante, a tomar coragem de ir adiante. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Como é que a Vilma Araújo Santos olha aos 87 para a Vilma Araújo Santos na sua vida? Com respeito pelos medos que eu consegui romper. Porque muitos medos, muitos medos. A vida é muito linda, mas não é muito fácil também, muitas vezes. É o que tu dizes, a gente tem... E eu tive muitas surpresas tristes. Então, o superar é uma coisa que dá satisfação, sabe? Superar é um... Então, é uma coisa... Se tu perguntas como é que eu olho com respeito. Eu acho que se eu voltasse para fazer, para refazer ou para repetir a minha vida, certamente eu faria com mais cuidado em muitos momentos. Certamente eu me corrigiria em muitas coisas. Certamente eu olharia com mais atenção para o outro. Eu acho que eu fiz isso, mas não foi tão bem quanto tu estás pensando, não. Foi pouco. Teve uma hora que me pediram para... Não sei se nós temos um tempinho ainda ou está acabando. Foi a última pergunta? Foi a última pergunta. Não, porque teve uma hora que me convidaram para uma entidade da Suíça para fundar a associação, a Business and Professional, uma associação de mulheres de negócios e profissionais aqui no Rio Grande do Sul. E junto com a Maria Cecília Rosemann, que ia fundar no Paraná. E eu aceitei. E aí tinha que seguir algumas regras, como juntar 30 mulheres dispostas a se qualificar para o mercado de trabalho, a se qualificar para a gestão de empresas. E eu fui firme na história. E juntamos as 30 mulheres, fundamos a associação. Foi uma coisa bonita também. Isso também eu gostei de fazer. E acho que as mulheres deram um passo à frente, porque eu fui vice-presidente da Associação Comercial e da Federação. E fui a primeira mulher que entrei na Federação, na Associação Comercial. Então, eu dizia assim, mas como essas jovens que estão saindo aí das faculdades têm que estar prontas para assumir esse papel de gestoras de entidades, de gestoras públicas, tem que se envolver com políticas públicas, tem que participar mais da vida. Então, se tu me perguntaste como é que eu me vejo, com uma vontade louca de fazer mais um pouco, sabe? De pegar um grupo de jovens e dizer assim, o que a gente pode fazer? E fazer essa juventude descobrir
o que mais pode fazer para contribuir por um mundo melhor. Certamente elas estão preocupadas, essa juventude está preocupada com isso, está preocupada com o planeta, está preocupada com a educação, estão preocupados com a saúde, mas eu queria que eles ouvissem de mim assim, o verbo é fazer, a gente tem que se jogar e tem que ampliar o espaço de determinação. Eu tenho vontade, mas eu sozinha não consigo. Então, o que eu faço? Eu tenho que mobilizar mais pessoas. E esse papel de mobilização é um papel importante, porque as ideias vão se expandindo. Uhum. E a gente vai contaminando para o bem. Então, ninguém pode ficar parado. Ninguém. Vamos fazer uma coisa, vou fazer uma provocação agora aqui. Tá Nossa! bem? Então, vou fazer o seguinte, eu vou te procurar em seguida, logo, talvez assim amanhã, para a gente começar um projeto novo. Topa? Claro, tu topas? Eu tenho certeza que jovem, a minha filha, a Paula, diz que jovem é aquela pessoa que está sempre querendo aprender, está sempre querendo empreender. E a Vilma Araújo Santos é uma jovem. Eu quero ficar perto de uma jovem. Como tu, com certeza. A tua filha é maravilhosa, o teu filho é maravilhoso. Ela é. E eles já contribuem muito para mudanças, e eles, através da Júnior Ativma também. Isso. E a Júnior Ativma, essa juventude toda, tem a tecnologia a favor, que é uma coisa que a gente não tinha. E as coisas vão dar resultado e nós vamos ter um mundo melhor. Já estão dando Pode me resultado. procurar e a gente vai descobrir alguma coisa para fazer. Ótimo, perfeito. A provocação está lançada. Eu já disse sim a ela. E em seguida vou te procurar e nós vamos começar a fazer alguma coisa nova. Com certeza vai ser demais. Não tenho dúvida. Eu vou adorar ter uma participação linda nessa vida, tão cheia de energia, tão cheia de amor e tão cheia de intensidade como a tua. Pessoas como a Vilma Araújo Santos são aquelas pessoas de quem eu quero estar muito perto, porque elas realmente me levam para frente. Não exagero, não é assim. Obrigada, eu gostei muito porque eu sei que tem gente querida me ouvindo, gente que eu tenho saudade, gente que eu tenho vontade de abraçar, gente que, ai meu Deus, mexe com o meu coração. E eu tive essa oportunidade. Obrigada. Eu acho que nós teremos... Vamos fazer novas lives, então. Vamos fazer novas lives, tá bom. Alguma coisa que tu queira dizer? Alguma coisa que eu queira dizer? Só alguma coisa que... por essa oportunidade. Foi muito... alguma coisa que tu queira dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Para as pessoas que estão nos ouvindo, todas, eu quero mandar um abraço bem apertado, bem carinhoso e que repasse essa minha vontade de que temos que trabalhar por um Brasil melhor e vamos fazer alguma coisa de verdade que nos dê satisfação e que nos aqueça o coração. É disso que a vida precisa, de pessoas assim, com essa energia e com essa mensagem que a vida precisa. Sim, nós temos o direito, nós somos protagonistas da nossa vida. Façamos dela o nosso sonho. Beijo. Beijo.